Glória a Deus, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Diga: Deus é bom para mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos felizes por mais um culto na casa de Deus, culto de ensinamento, culto da escola bíblica dinâmica. Vamos aprender de Deus, vamos aprender da palavra de Deus. Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. A gente vai meditar sobre a segunda epístola aos Tessalonicenses, com o subtema perseverança na fé e na verdade. Vamos ler a palavra de Deus? Segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim o texto da palavra de Deus: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pedir para Deus falar conosco. Vale ressaltar que quando ele fala aqui de eleição, ele não está dando base para a doutrina da eleição incondicional, mas o próprio contexto está explicando aqui que essa eleição, ela é baseada na santificação e pelo Evangelho, ou seja, é baseada com critérios daqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo e aceitam viver uma vida de santificação. Levante a palavra de Deus, diga: meu Deus, prepara o meu coração para receber a tua preciosa palavra, porque eu quero ser edificado e abençoado. Meu Deus, aqui está a tua palavra, prepara a minha vida, prepara o teu povo, santifica-nos hoje, ó Deus, pela tua palavra, abre o nosso entendimento, dá-nos compreensão, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Amém? Toma teu assento, por favor, em nome de Jesus, e já começa a glorificar a Deus aí. Isso, já começa a adorar a Deus com alegria. Vamos lá, vamos falar sobre a igreja que estava na cidade de Tessalônica. Semana passada nós meditamos sobre a primeira epístola, onde Paulo abordou muito sobre a esperança para aqueles irmãos, para que eles entendessem a vinda de Jesus Cristo, entendessem a escatologia individual, o que acontece com os indivíduos que partem para a eternidade. Ele explica, traz verdades também centrais, para já combater algumas heresias que começavam a ser inseridas na igreja. Ele vai preparando a igreja, vai ensinando, ao mesmo tempo também que ele está alegre com aquela igreja, pelos frutos que eles davam no Evangelho, pelo Evangelho. E agora Paulo vai precisar escrever mais uma vez para eles. E novamente um dos temas centrais que Paulo vai trabalhar com aqueles irmãos é a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Obviamente que depois de a gente crer em Jesus para a salvação, eu digo que outra verdade que deve ser entendida com clareza, entendida ao ponto da gente crer com certeza, ao ponto da gente crer com fidelidade, é a vinda de Jesus Cristo. A gente observa que é grande o número de pessoas que colocam suas curiosidades a respeito das últimas coisas, e às vezes até se enveredam em debates, em fontes às vezes também não muito confiáveis,
e gera aquela polêmica, gera aquela bola de neve, não chega em lugar nenhum. Eu entendo que Paulo, quando ele está explicando para aquela igreja, está sendo enfático para falar sobre a segunda vinda de Cristo para aquela igreja. Eu observo que a maior preocupação dele não é especificamente estabelecer ordem aos fatos, ordem aos acontecimentos, pois aí é justamente nesse ponto que tem as maiores discordâncias. Não era a intenção de Paulo, pelo que nós percebemos. Na verdade, ele queria que os irmãos entendessem a realidade da vinda de Cristo e a iminência daquilo que de fato vai acontecer e que também deve acontecer a qualquer momento. Eu entendo que esses dois pontos, eles têm que estar bem elucidados em nosso entendimento, porque a gente só vai servir a Deus de coração, a gente só vai servir a Deus de verdade, se a gente crer de verdade, acreditar que Jesus vai voltar. A gente não vai nos guardar do pecado, a gente não vai nos guardar da promiscuidade, a gente não vai guardar daquilo que o mundo oferece, se a gente não crer que Jesus vai voltar. A gente não vai ter pressa para servir a Deus com qualidade, a gente não vai se apressar para servir a Deus com amor, com dedicação, se a gente não crê que a qualquer momento, diante do cumprimento das Escrituras, diante do cumprimento das profecias bíblicas, Cristo há de voltar, Cristo há de vir buscar a sua igreja. Eu digo que se a gente saísse daqui nesta noite entendendo isso, já era o bastante. Já era o bastante. Se a gente saísse daqui hoje com esta convicção de que precisamos crer e esperar a vinda de Jesus, como nós falamos na última aula sobre esta igreja ainda, eles tinham entendido mal sobre a vinda de Jesus. Por isso que a primeira carta não foi o suficiente, ele teve que escrever de novo. Aqueles irmãos a princípio não tinham compreendido o que era a vinda de Jesus, não tinham entendido o que era o Evangelho, começaram a se apavorar, quando começaram a ser perseguidos e a morrer por causa do mesmo Evangelho. Muitos começaram a perder a esperança. Se nós queremos estar firmes, se nós queremos manter-se ligados com Cristo, nós precisamos estar a cada segundo aguardando a vinda do Senhor Jesus. Cada segundo devemos esperar a vinda de Jesus. Paulo também vai trazer uma mensagem aos cristãos que estavam sendo perseguidos. Havia perseguições ainda. Paulo vai trazer também uma mensagem aos pecadores impenitentes. Pastor, o que é impenitência? É não se arrepender. A gente prefere manter a imagem de um Deus exclusivamente longânimo, amoroso, naquilo que a gente pensa que seja um tipo de uma tolerância exagerada. E a gente às vezes não gosta quando fala da justiça e do juízo de Deus. Mas Paulo vai falar sobre isso e vai ser um dos tópicos da nossa aula. Ele fala também sobre a igreja apóstata, aquela igreja que infelizmente foi deixando a verdade. Eu fico pensando, meus irmãos, se naquele tempo a igreja, os irmãos, obreiros, pastores que estavam naquela igreja, que receberam a mensagem do próprio apóstolo Paulo, em tão pouco tempo, eles estavam se apostatando, estavam deixando a mensagem pura. Meu Deus,
Eu quero nesta noite pedir a misericórdia para mim e para você, para a igreja do século 21, porque já se passaram quase 2000 anos que esta igreja já estava se apostatando da fé. É para a gente ficar preocupado. É para a gente ficar preocupado. Se aquela igreja que tinha acabado de receber a mensagem quentinha, a mensagem estava quentinha, está entendendo? Tinha acabado de receber a mensagem do apóstolo Paulo. Não era o pastor Júlio, não. Era o apóstolo Paulo. Será que a gente está entendendo o que isso representa? E aquela igreja estava se apostatando. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da igreja do século 21. Porque eu tenho certeza absoluta que os altos índices que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, registra de evangélicos, eu tenho certeza que não responde à realidade do número de cristãos verdadeiramente salvos. Eu não posso crer que ao contemplar igrejas e mais igrejas, mega templos superlotados, não que tenha problema de uma igreja estar cheia, não, mas hoje você tropica de uma igreja, cai noutra, tanta igreja, megas igrejas, mega salões. Eu não consigo acreditar, olhando para a palavra de Deus, que esse tanto de gente que se diz ser cristão corresponde verdadeiramente à igreja verdadeira, à igreja genuína, à igreja apostólica, à igreja fiel. Não me parece, porque se esse número de gente que a gente vê aí, verdadeiramente, contando com nós que está aqui também, não estou falando só dos outros, estou falando de nós também, nós, se tudo isso que parece ser crente fosse crente de verdade, com certeza esse país não seria o que é, esse estado não seria o que é, esse planeta não seria o que é. Mas infelizmente o inimigo utilizou-se dessa estratégia, como eu dizia anteriormente. Muitas igrejas deixaram de ser igrejas, muitos crentes deixaram de ser crentes. O pastor finge que prega, o membro finge que acredita, sai todo mundo feliz um com o outro, amigos para sempre. Não toca no meu pecado e eu continuo na sua igreja. Não prega contra a minha condição de vida, não manda eu mudar e aí está tudo certo, eu continuo dando dízimo nessa igreja. Naquele tempo a igreja estava se apostatando, imagine hoje. É melhor a gente pedir a misericórdia de Deus, é melhor a gente humilhar a Deus, é melhor a gente clamar a Deus, é melhor a gente observar a palavra de Deus, porque o evangelho de Jesus Cristo é um só, não sofre alterações com o tempo. Este evangelho não muda. Eu já disse, o evangelho não é adaptável ao tempo. A comunicação do evangelho, ela pode ser feita de várias maneiras, é claro. Agora, a essência, ela jamais pode ser alterada. Paulo também vai repreender naquela igreja alguns irmãos desordenados e ociosos, que achavam que porque Jesus ia voltar logo, não tinham que fazer nada. Parece que isso representa alguma coisa que a gente vê hoje em dia. Preste atenção, meus irmãos. Temos alguns objetivos nesta lição. Queremos entender um pouquinho mais a respeito da vinda do Senhor Jesus. Precisamos entender, mas não só entender, mas crer como um fato iminente, que vai acontecer a qualquer momento. Precisamos compreender que existe sim consequências para a desobediência a Deus, existe.
existe consequência. E se não houver arrependimento, a consequência é irreversível. Vamos perceber a importância do trabalho para a dignidade do gênero humano. Temos uma curiosidade aqui, como todas as lições. Em Roma, existia um sistema que era abastecido, pelas verbas públicas, o qual instituiu a tradição do prover. O que era isso? Era um negócio chamado pão e circo. Era proporcionado a diversão ao povo nas arenas, a fim de iludir e camuflar a miséria que o povo vivia. E sabe quem era usado como cobaia da maioria dessas apresentações? Os cristãos. O Estado, para tentar enganar, para tentar iludir, camuflar a miséria que o povo vivia. Parece que também essa intenção não muda, até hoje. Tudo camuflado. Tanta ilusão. Para iludir as pessoas, então eles davam lá um momento de lazer lá para todo mundo, se alegrar à custa dos cristãos. Dos cristãos que eram mortos, dos cristãos que eram devorados. Paulo chegou a dizer em um determinado momento que o cristão foi feito espetáculo do mundo, porque à custa do sofrimento do cristão eles se alegravam. E hoje é o cristão que está se alegrando com o mundo. Inverteu totalmente assim, não foi da água para o vinho, foi do vinho para a água, voltou para estaca zero. Se a gente estivesse entendendo, seria tão bom. Repito, naquele tempo os ímpios se alegravam maltratando os cristãos. Hoje em dia, infelizmente, grande parte dos cristãos se alegram ao fazer as mesmas coisas que o ímpio fazem e pensa que está tudo bem, diz que está tudo certo, diz que é crente, diz que participa da ceia. Não, pastor, é que meu pastor disse que pode. Ah, meu Deus do céu, mas será que isto é o que a Bíblia diz que pode? Se a gente começasse a examinar mais as escrituras, ninguém ia enganar a gente. O problema é que a gente adota alguém como nosso guru e pensa que tudo que ele falar é verdade. Eu já disse aqui, duvide até daquilo que eu falo, no bom sentido. Pega a tua Bíblia e vai ver se o que eu estou falando está certo. E se eu falar errado no final do culto, você vem e diz: pastor, você pregou errado. Porque se eu pregar errado, eu quero ser corrigido. Não pega tudo como verdade, não. Isso, a gente tem que ficar incomodado mesmo, porque o que tem de gente enganando gente não é brincadeira, meus irmãos. O que tem de gente falsificando o evangelho não é brincadeira. O que tem de gente lotando igrejas, lotando estádios, aglomerando multidões com o evangelho morno, não é brincadeira. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha Paulo falando da vinda de Jesus. E pela nossa reunião com Ele, o encontro com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está falando que ainda que a volta de Cristo seja iminente, possa acontecer a qualquer momento, Paulo está dizendo: olha, existem sinais que vão anteceder a volta de Jesus Cristo. Estejam atentos aos sinais.
E falando em sinais, esta semana, eu acho que foi nos últimos 2 ou 3 dias, teve terremoto até na Bahia. Quem ficou sabendo? A gente aprendeu que no Brasil não tinha terremoto, né? Eu, no tempo do meu ensino médio, eu aprendi isso com a minha professora de geografia. Dizia que no Brasil não tinha como ter terremoto, porque todo o seu território estava em cima de uma mesma placa tectônica. É isso que fala? Placa tectônica? Faz tanto tempo. Não me esqueci, ainda bem. Apesar da idade já avançada e alguns cabelos brancos. Mas os sinais estão se cumprindo. Os sinais estão se cumprindo. É para a igreja ficar alerta. É para a igreja ficar atenta. É para a igreja ficar atenta. Eu fico pensando, cada dia que passa, Paulo vai dizer isso também. Nós estamos mais perto da volta de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Cada dia que passa, estamos mais perto da vinda de Jesus. E eu te pergunto, por que a igreja que viveu há 20, 30 anos atrás estava muito mais preocupada com a vinda de Jesus do que a igreja de hoje? E a gente está mais perto do que eles. A gente tem que estar atento com a volta de Jesus. Não dá para brincar porque a coisa é séria. Não tem segunda chamada, não cai nesse engodo do mal. Introdução ao comentário. Enquanto Paulo estava ainda em Corinto, ele escreveu essa segunda carta em torno dos anos 50 ou 52 depois de Cristo. E o assunto principal, como já falamos, é sim a segunda vinda de Cristo. Mas por outro lado também ele não deixa de elogiar a fé daqueles irmãos, o amor que havia entre eles, e também a esperança, mesmo que com algumas dificuldades. Porém, ele precisa chamar a atenção em um ponto, que alguns ali, alegando esperar a volta de Cristo, andavam desordenadamente ociosos. O que é isso? Ele vai dizer lá no capítulo 3, que alguns, alegando que Jesus voltaria a qualquer momento, eles diziam: pronto, eu não preciso fazer mais nada da vida, eu vou cruzar os braços até que Jesus volte, não faço mais nada, não vivo minha vida, não trabalho, não cuido da minha família, não faço mais nada, é só esperar a volta de Jesus. Então Paulo vai chamar a atenção deles, que apesar da volta de Cristo ser iminente, a igreja de Jesus precisava aguardar o noivo em atividade. A noiva espera o noivo em trabalho. É assim que a gente se prepara a cada dia. Igreja foi feita para trabalhar, assim como o nosso corpo foi feito para se movimentar. Um dos grandes males que tem gerado tanta enfermidade no nosso século é o sedentarismo. O que é sedentarismo? Alguém que sai da cadeira para a cama, da cama para o sofá, começa a gerar enfermidades, porque o corpo humano foi feito para ter atividade, fazer alguma coisa, caminhar, andar de bicicleta, alguma coisa. Assim como um carro é feito também para usar, não é? O carro fica parado muito tempo, o que acontece? Parado estraga, né? Como é que pode? É porque ele foi feito para andar mesmo, não para ficar parado. A igreja é a mesma coisa. Se a igreja cruzar os braços e dizer: vamos ficar parado aqui esperando a volta de Jesus, a igreja estraga. E talvez este seja um dos motivos de nós estar se estragando, porque a gente aos poucos vai parando de se movimentar como igreja. Aos poucos a gente vai desacelerando o nosso ritmo de trabalho no reino de Deus, e isto vai trazendo prejuízos sérios para a nossa vida espiritual. Paulo também vai animar aquela igreja para que eles permanecessem firmes diante de todas as tribulações. Vemos aqui alguns temas principais abordados por Paulo aqui nesta epístola. São 6 ao todo. No capítulo 1, em geral, vemos Paulo falando da perseverança dos cristãos. Ainda no capítulo 1, do versículo do 1 ao 7, Paulo fala sobre eles suportarem as perseguições. Ainda no capítulo 1, versículos 8 ao 12, Paulo vai trazer uma advertência dura, como já disse, uma advertência dura, para aqueles que não se arrependeram.
no capítulo 2, versículo 1 ao 12, ele vai falar sobre a apostasia. Aquilo que eu disse, deixar a verdadeira fé. Isto é apostasia. É alguém que aprendeu a verdade e deixa ser levado pela mentira. Hoje mesmo eu conversava com uma pessoa, membro desta igreja, e a irmã estava muito feliz, comentando: olha, pastor, eu tenho aprendido tanto através do programa de rádio. Tem a leitura da Bíblia, eu aprendo. Tem a meditação, eu aprendo. Tem a pregação, eu aprendo. E eu cheguei na seguinte conclusão, juntamente com a irmã: que todos nós aqui estamos muito bem nutridos pela palavra de Deus. Nós estamos sendo bem orientados pela palavra de Deus. Oportunidade para a gente ser edificado pela palavra é o que não falta. E ela disse para mim: pastor, eu não sei porque de repente tem um outro aí que está procurando outro canto para ir. Eu falei: minha irmã, por falta da pregação da palavra não é. Por falta de receber a mensagem pura do Evangelho não é. Nós temos aprendido corretamente os preceitos de Deus. Nós temos aprendido a palavra de Deus. Se porventura a gente decidir trilhar por outro caminho, se a gente decidir procurar outras coisas, pode ter certeza, é uma decisão pessoal. A palavra de Deus não tem culpa. Nós aprendemos a verdade só se a gente quiser cauterizar a nossa consciência. Eu não posso fazer absolutamente nada. Tem gente que quer ser enganado. O que eu vou fazer, meu Deus do céu? É como um doente que não quer ir ao médico. Não dá, não tem como. E Paulo orientou a ele sobre isso. Paulo fala sobre o serviço, capítulo 2, versículo 13 ao 17. E por fim ele chama a atenção dos cristãos desordenados que estavam no meio da igreja. Qual foram os problemas encontrados agora aqui na segunda carta de Tessalônica? Primeiro, interpretações errôneas. Algumas coisas que eles tinham ouvido de Paulo, eles entenderam errado. E agora estavam propagando engano no meio da igreja. Quando o diabo não consegue tirar aquilo que você aprendeu, ele vai tentar distorcer aquilo que você sabe. Tal como a serpente no jardim do Éden, já dei este exemplo. A serpente não tinha como dizer que Deus não tinha falado, porque Deus falou e Eva sabia disso. Agora ela confundiu, foi a interpretação e disse: na verdade o que Deus quis dizer não é que vocês iam morrer. Não, Eva, você não entendeu direito. Meu Deus, não sabia que a serpente era teóloga, fazendo exegese, usando ferramentas da hermenêutica. Não, Eva, não foi isso que Deus quis dizer. Preste atenção, observe, olha este ponto, olha a palavra do grego, do hebraico, do aramaico. Não pensando bem, pensando mal, olha aqui, pensando conforme o teólogo fulano de tal, e o ciclano e o beltrano. Na verdade não é isso que a palavra quer dizer, não é isso. E a Eva caiu direitinho. Tem gente que procurando aprender mais acaba se confundindo, porque vai procurar de fontes perigosas. Tem gente até que tem a boa intenção, mas procura no lugar errado. E começa a interpretar a Bíblia toda atravessada, toda embaralhada, toda confundida. O diabo não vai enganar nenhum crente usando o Alcorão, não, pode ter certeza. O diabo não vai enganar nenhum crente abrindo o livro de Mórmon, porque a gente não crê nesses livros. Ele vai usar a Bíblia mesmo, é a Bíblia. Vai pegar aqui e vai dizer: olha, irmão, ó, está escrito aqui, ó. Interpretações errôneas. Outro problema que havia naquela igreja era a ociosidade, como já falamos. Era uma igreja que aos poucos estava parando de ter atividade em todos os sentidos. Tinham aqueles irmãos que não queriam trabalhar e acabavam se tornando literalmente pesados aos outros,
Porque diziam, não, Jesus vai voltar, por que eu vou trabalhar? Não precisa. Mas aí ele não trabalhava, né? E aí ia comer na casa do outro. Ele dizia que não ia trabalhar porque Jesus ia voltar, mas aí ficava pesado para o outro irmão. E Paulo repreendeu esta atitude. Paulo vai esclarecer também que de fato a segunda vinda de Jesus seria iminente. Nós falamos sobre isso. Eles tinham que estar preparados para a vinda de Jesus, mas haviam sinais que aconteceriam, como a gente leu, e que a igreja estaria atenta a esses sinais, e que enquanto ela observava os sinais, ela ia se manter em atividade. Não era para ficar parada, não era para parar a vida, parar o mundo, mas era para aguardar Jesus Cristo voltar trabalhando. Eu já vi gente dizer isso mais antigamente: ah, eu não vou estudar não, porque estudar, Jesus volta a qualquer momento. Não, eu não vou, não, deixa assim mesmo, que é jeito. Eu não vou procurar fazer nada na minha vida, eu não vou me esforçar para ter nada na vida. A gente não pode ser presunçoso, é verdade, mas também parar tudo, parar a vida, não fazer mais nada na vida, porque a gente diz que não vai adiantar fazer, porque Jesus vai voltar, a gente vai estar desagradando a Deus, porque enquanto Ele não vem, a nossa vida prossegue, a gente continua cuidando da nossa família, a gente tem que continuar trabalhando, e a gente tem que continuar produzindo no reino de Deus, a gente tem que continuar a pregar o Evangelho, a gente tem que continuar a ganhar almas para Jesus Cristo. A igreja não pode parar para dizer, não, eu estou parado aqui esperando a volta de Jesus. Ele pode vir a qualquer momento, mas enquanto Ele não vem, a gente vai fazer muita coisa para Jesus. Quais foram as orientações de Paulo para aquela igreja? Paulo deixa claro no capítulo 1, versículo 8 e 9, que através do fogo Deus trará juízo aos que não obedeceram ao Evangelho. Interessante que no versículo 8 ali, Paulo ele fala sobre aqueles que não conheceram o Evangelho. Aí alguém vai dizer, como Deus vai condenar alguém que não conheceu? Esta palavra que aparece ali no versículo 8, para conhecer ou conheceram, na verdade não é o conhecer de ficar sabendo apenas, mas são aqueles que tiveram a oportunidade e rejeitaram. São aqueles que puderam conhecer mais de Deus e não se preocuparam em conhecer mais de Deus. São aqueles, conforme Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18, 19 e 20. Aqueles que, ouvindo falar de Deus, não procuraram honrar a Deus. É desses que Paulo está falando, que ouviram de Deus, mas não se preocuparam em conhecer verdadeiramente a Deus. Como eu disse, aqueles que se satisfazem pelo engano, se satisfazem por um meio evangelho, por uma meia pregação, por uma meia igreja. Se a gente não procurar conhecer a Deus de verdade, a gente pode ser condenado, até estando dentro de uma igreja. Preste atenção, porque a palavra de Deus está dizendo. Não é o simples fato da gente ter um nome no hall de membros de uma igreja. Isso não significa que necessariamente a gente já está salvo. Paulo coloca 2 critérios, versículo 8, depois você lê. Ele fala de conhecer a Deus e obedecer. Paulo fala do desejo de se aproximar de Deus com verdade, com intimidade. E depois de conhecer a Deus, depois de conhecer a verdade de Deus, colocar em prática aquilo que se conhece de Deus. Cuidado com o evangelho facinho que estão pregando por aí. Cuidado com o evangelho facinho que estão pregando por aí. Cuidado. Escapa-te pela tua vida. Paulo está dizendo, vai ter perdição eterna para aqueles que não procuraram conhecer verdadeiramente a Deus. Pastor, como é que Deus condena alguém
Eu disse antes que a gente prefere procurar manter a ideia de um Deus que só passa a mão na nossa cabeça. Tadinho dele, oh, tadinho, oh, meu Deus do céu. Deus está irado. Como assim, pastor? Paulo fala sobre isso, que Deus vai derramar da sua ira. Está irado com o quê? É simples. Como é que você ficaria se alguém maltratasse o seu filho? O que você ia pensar? O que você ia sentir? Quem tem filho? Para mim, e penso que para a maioria dos pais é pior do que mexer com a gente, é ou não é? É ou não é? Se alguém falar que o Julinho é feio, eu vou ficar muito ofendido, porque ele é minha cara. Brincadeira fora a parte. Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. O Filho de Deus foi pregado na cruz por causa do meu pecado, para a gente alcançar o perdão de Deus. Foi para isso que Deus tolerou, foi para isso que Deus deixou. Agora, como é que Deus fica ao olhar eu e você rejeitando o sacrifício do Filho? Como é que Deus fica? Ele dá o Filho para morrer pela gente, e a gente diz: não, não quero não, obrigado. Se a gente rejeita conhecer a Deus, se a gente rejeita ser salvo pelo sangue de Cristo, nós nos tornamos culpados pelo sangue de Jesus. Deus está irado. Ah, meu Deus do céu, é melhor a gente não ser alvo da ira de Deus. Vamos clamar pela misericórdia, vamos viver o perdão de Deus. A ira de Deus será derramada sobre a terra. A ira de Deus será derramada sobre a terra. Deus tem a taça da sua ira para derramar sobre esta terra aqueles que rejeitaram o sangue de Cristo. Paulo vai dizer que eles deveriam se fazer dignos para cumprir a vontade de Deus. Eu fico admirado, Paulo vai dizer isso. A gente meditou sobre isso hoje na meditação. Aquele negócio que o povo fala que para ser crente, para ser salvo, não é só deixar Jesus entrar no coração e depois nada mais muda. Paulo está dizendo que aqueles crentes, eles tinham que procurar ser dignos da vocação que eles receberam. O que é isso? A gente é salvo pela graça, sim, é verdade, a gente crê, nosso nome é automaticamente escrito no livro da vida. Mas acontece que quando a gente crê, acontece uma transformação, uma mudança na nossa vida. E estando salvos, a gente começa a procurar a viver conforme a vontade daquele que nos salvou. Paulo desejava que aquela igreja mantivesse a fé e as boas obras para glorificar o nome do Senhor Jesus. Paulo vai advertir aquela igreja que não fossem fracos no entendimento. Paulo está dizendo que aquela igreja tinha que fortalecer a compreensão da verdade, para assim não se perturbarem por qualquer coisa. Um crente entendido na palavra, um crente alimentado pela palavra, um crente sustentado pela verdade, não é qualquer coisa que desanima ele, não. Não, um crente que está bem instruído na verdade, não é qualquer coisa que vai parando ele, não, porque ele conhece e ele pode dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Quanto mais conhecemos a Deus, menos ficaremos frustrados. Eles deveriam buscar a força no Senhor Jesus, e aconselhou que eles permanecessem firmes nas tradições recebidas por Jesus. Eu quero ler esse texto com vocês. Esse texto me chamou muita atenção, já li muitas vezes, mas preparando essa mensagem, olhando com mais atenção, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 15, diz assim: então, irmãos, estai firmes
e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Hoje em dia há uma onda tão grande de pregação contra os usos e costumes da igreja. O que tem de gente que bate contra. Não, esse negócio é coisa do homem. Esse negócio de usos e costumes é hipocrisia. Esse negócio de usos e costumes é exagero. Não tem base bíblica. Pois hoje eu vou provar que tem. Paulo não cita quais eram estas tradições, mas eram tradições inerentes à necessidade daquela igreja, porque usos e costumes, eles se adequam à necessidade de uma determinada igreja. Ele não diz quais eram, porque aquelas tradições não seriam padrão para todas as demais. Era uma necessidade específica daquele tempo, para aquela localidade. Mas estando ele na autoridade pastoral daquela igreja, ele pôde determinar tradições que aquela igreja deveria seguir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na autoridade como líder, como pastor daquela igreja, ele tinha autoridade divina para estabelecer padrões de ética para aquela igreja, tradições de conduta, de uso e costumes para aquela igreja. Repito, ele não vai dizer quais são aqui, quais são, porque era para aquele tempo. E claro que a gente não vai ter na Bíblia, meu Deus do céu, um padrão de uso e costumes para o tempo de hoje, porque a Bíblia foi escrita naquele tempo. Então no código de ética não vai estar claro aqui como a gente tem nos dias de hoje, porque a condição era outra. Mas a autoridade da igreja continua. A autoridade da liderança da igreja continua, para observar qual é a necessidade do seu povo, para observar qual era a realidade da igreja atual, do tempo atual, do local onde vive, para estabelecer para a igreja alguns padrões, que vão ajudar na saúde da igreja. Quem me entende, diga glória a Deus. A igreja tem autoridade para isso, não é coisa do homem, é a autoridade divina que Deus dá para a liderança da igreja. Paulo, na sua autoridade, ele termina para aquela igreja e diz: guarde as tradições que eu ensinei para vocês. Alguém que disse que usos e costumes não é doutrina. É a doutrina sim, porque a Bíblia ensina uma igreja sadia manter bons princípios, manter um código de ética, manter padrões. Toda instituição que preza por organização, que preza que as coisas andem corretamente, ela vai ter um código de conduta, sim ou não? Sim ou não? Sim, isso é padrão. Agora pense, mesmo a gente tendo um código de usos e costumes, isso não salva, mas faz parte da saúde espiritual da igreja. Quem me entende, diga glória a Deus. Não é isso que salva não, mas isso faz parte da comunhão da igreja, para todos andarem no mesmo sentido. Quem me entende, diga glória a Deus. O que é uma sociedade aberta? O que é um anarquismo? Onde não tem liderança, onde não tem conduta. O que acontece onde cada um faz o que quer. Por isso Paulo dizia que uma boa igreja é uma igreja que tem tradição. Eu louvo a Deus, e agora eu vou falar da nossa igreja, da minha igreja, onde estou há 21 anos. Eu louvo a Deus por esta igreja ser uma igreja que tem uma boa tradição. Eu louvo a Deus por fazer parte desta igreja, que por alguns já foi criticada, mas eu louvo a Deus por saber que esta igreja é uma igreja que tem um código de conduta. Eu louvo a Deus pela doutrina desta igreja. Eu gastei um pouquinho de tempo porque eu queria explicar bem direitinho isso para vocês. Então quando alguém falar que usos e costumes é antibíblico, está aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15.
A liderança da igreja tem autoridade para estabelecer tradições e costumes para a igreja, conforme a necessidade da sua época. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quais são os ensinos desta igreja para os dias de hoje? Alguns assuntos complexos estavam causando polêmicas. Como tem gente polêmica, não é? Porque não estavam sendo explicados na essência. Por isso que é importante você vir aqui ao culto de ensinamento, porque aqui a gente não desvia assunto, não. Aqui a gente não desvia assunto. Eu sei que hoje em dia, devido a tantas coisas, né, ao tempo que a gente vive, tem gente que desvia de falar de certos assuntos. Até da própria doutrina da igreja tem gente que desvia esse assunto. Mas a falta de ensinar enfraquece a igreja e vai prejudicando como aquela igreja começou a ser prejudicada. Até que Paulo chega com a carta e estabelece para eles a verdade. O maior problema deles ali era quanto à vinda de Jesus Cristo. Então Paulo, com a sabedoria divina, através da palavra de Deus, com muita mansidão e conhecimento da palavra, ele vai esclarecer a palavra de Deus e trazer a interpretação correta. Vai colocar por terra as especulações e teorias humanas. Somente com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. A gente tem que ver o que a palavra diz. Não é o que o A está falando. Não é o que o B está falando. Não é o que o C está falando. Um irmão começou a mandar para mim uns vídeos contrariando tudo que a igreja acredita. E eu sinceramente não gosto de parar para ficar vendo essas coisas, que é tempo perdido. Mas tanto nesse dia eu falei, vou pegar um aqui, vou analisar e vou responder ele as incoerências. 25% do tempo que eu ouvi, 10 minutos que eu ouvi, eu escrevi 3 páginas de incoerência do que o cidadão estava falando, 3 páginas, tive que parar porque... Aí eu escrevi logo um livro, se eu ouvisse o vídeo inteiro. Preste atenção. Não se deixe ser enganado não, não se deixe ser enganado não. Vamos para a palavra de Deus. Não vai pelo que o fulano, pelo que o ciclano está dizendo. Pega a Bíblia, vai olhar a Bíblia, vai analisar. Pega o seu manual bíblico, dá uma olhada, dá uma lida. Preste atenção na palavra. Vamos ficar com a palavra de Deus. Não importa o que o A está dizendo, o que o B está dizendo, o que o C está dizendo, o que o D está dizendo, não importa. Importa é que a gente vai ficar com a palavra de Deus e tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente recebeu de pessoas piedosas, de pessoas que tinham compromisso com a verdade, a gente vai ficar com tudo isso. Vai ficar. Para a gente terminar bem no final, diz amém. Vamos para a conclusão da nossa aula de hoje. Passados quase 2000 anos de quando Paulo escreveu esta carta, estamos mais próximos da vinda de Jesus. Se naquele tempo já havia preocupação com a vinda de Jesus, hoje muito mais. E como já disse, vou enfatizar neste momento, não podemos esperar ociosamente. Como é que Jesus vai encontrar a gente, hein? Se fosse hoje a vinda de Jesus, se fosse hoje a vinda de Jesus, o que é que ele ia encontrar a gente fazendo? O que é que a gente iria apresentar para ele? Mas ele está dando uma oportunidade para mim e para você aqui hoje, para a gente despertar através desta palavra, crer e crer ao ponto de ter certeza que ele pode voltar a qualquer momento no cumprimento dos sinais, e que isso nos faça a trabalhar cada dia mais, que nós possamos se responsabilizar a viver mais intensamente para ele. Temos a oportunidade,
Fiquem em pé em nome de Jesus Cristo. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar a qualquer momento. Não sabemos quanto tempo nós temos ou teremos. O importante é a gente se preocupar com o que a gente vai fazer com esse tempo. Como a leitura que a gente fez hoje, inicial aqui no Salmo 119, versículo 17. O salmista está pedindo para Deus que ele vivesse mais, para ele aprender mais da palavra de Deus. O que é que a gente vai fazer até a volta de Jesus, hein? O que é que a gente vai fazer até a volta de Jesus? Eu convido você a receber Jesus Cristo como Salvador da tua alma. Você que ainda não tomou a decisão, você que ainda não apresentou-se publicamente como alguém que queira seguir Jesus Cristo, eu convido você a levantar a sua mão e vir aqui à frente. Ou você que está afastado do Evangelho, você que ausentou-se dos caminhos do Senhor, e hoje você entendeu que não dá para ficar desse jeito, não dá para ficar parado esperando a vinda de Jesus. Tem que estar na atividade, tem que estar envolvido, tem que estar no corpo da igreja. Se você se afastou, eu convido você, levante sua mãozinha linda que Jesus te deu e vem aqui para frente.